tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de matemática? Hoje a nossa aula de matemática vai ser tanto na apostila quanto no caderno. E aí, preparados? Então vamos lá? Então abram lá na página 57, a nossa apostila de matemática também está acabando. Daqui a pouco a gente também vai ver coisa nova numa outra apostila, é um assunto bem legal. Mas a gente vai finalizar essa aqui, certo? Então vamos lá, página 57, certo? Então vamos lá, momento da história. Então, ao responder as perguntas da questão anterior, você usou, algumas palavras, apenas palavras. Palavras e também símbolos matemáticos. Lembra que na aula passada a gente utilizou alguns símbolos da matemática? Mais, menos, certo? Então, vamos lá, momento da história. De certo modo, ler e fazer registros matemáticos é um pouco como ler e escrever em uma nova língua. Essa comparação fica mais adequada se a língua for bem diferente da usada no dia a dia, que é o caso da matemática, né? Até a época das grandes navegações, lá nos anos 1400, 1500, quando os europeus lançaram-se no mar em busca do comércio de mercadorias, além dos símbolos usados para representar os números, as escritas matemáticas eram feitas com muitas palavras. Ou seja, antigamente as pessoas não usavam os símbolos que a gente está acostumado a usar. O mais para adição, o menos para subtração, tá? Você sabia que a operação de adição, ela inicialmente, ela era representada pela letra P, certo? Que é a letra inicial da palavra italiana pi, certo? Que significa mais. Então, antigamente, eles não utilizavam o mais corretamente, né? Então, antigamente, eles utilizavam outras palavras, certo? Então, esse momento da história é só para a gente saber algo novo, certo? Então, vamos lá na página 58. E a história continua. Mas o que economizou tempo e trabalho foi o recurso, gente, usado pelos comerciantes italianos e ingleses. Então, vocês vão ver ali abaixo, ó. Mercadoria à venda no início de uma manhã. Então, tinha 10 quilogramas, certo? Em cada saquinho ali, tá vendo? No final do dia, ó, a venda foi boa. Nesse saco, há 8 quilogramas a menos, tá? Menos 8 quilogramas. Então, em um saco ficou normal, 10 quilogramas, e no outro, menos 8. Então, ali, ó, adicionei 2 quilogramas de farinha, certo? Que foi o que sobrou. Então, já tinha 10, certo? Se você adicionar mais 2 do que sobrou, vai ficar 10 mais 2. Vai ficar quanto? Observem ali do lado o risquinho. Estão vendo? Que tem no 10. Então, vai ficar 11, 12 quilogramas. Isso mesmo, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, desde essa época, estudiosos da matemática, comerciantes e as pessoas em geral passavam a usar o sinal de mais para indicar a soma e o sinal de menos para indicar a diferença, certo? E eles passaram a utilizar um par também referente, de retas do mesmo comprimento, tá? Assim, mais para indicar igualdade e o igual para indicar a igualdade. Então, o par de retas. Então, ou seja, o sinal do mais, para adição, o sinal do menos para subtração e o sinal das linhas retas para o igual, certo? Então, agora na página 59, na hora de resolver problemas. Na número 1, a professora da escola Beta foi à feira e comprou uma fruta para cada aluno. Sabendo que há 50 meninos e a mesma quantidade de meninas, quantas frutas a professora comprou? Então, ela foi na feira e ela comprou
as frutas para cada aluno. Então, sabendo que tem 50 meninos e ela comprou a mesma quantidade, quanto que ela comprou para as meninas? Tá? Quanto de fruta que ela comprou ao todo? Se para os 50 ela comprou 50 frutas para os meninos e para as meninas tem a mesma quantidade? Então, vamos pensar um pouquinho? Na 2, a senhora Lourdinha, ela comprou uma caixa com 100 laranjas, tá? Para iniciar o seu primeiro dia de vendas, na feira lá da cidade. O seu primeiro cliente, ele comprou 20 laranjas e o segundo comprou 25. Quantas laranjas ainda restaram para ser vendidas pela senhora Lourdinha? Então, agora vocês vão fazer a continha e aí vai dar uma pausa e aí a gente vai corrigir junto. Combinado? Então, vamos lá. Então, quem já corrigiu, vem com a prof. Quem não corrigiu, ainda faz aí, certo? Para não copiar, para depois vocês só corrigirem. Combinado? Então, ali, ó, na primeira, ela comprou 50 frutinhas para os meninos. Sabendo que as meninas tinham a mesma quantidade, quero saber quem aí de casa acertou que ela comprou 100 frutas. Porque se ela comprou 50 para os meninos, ela comprou 50 para as meninas. Isso aí, muito bem. E aí, quem aí de casa conseguiu acertar? Sim? Ótimo. Agora, na 2, a dona Lourdinha, ela comprou 100 laranjas, tá? Para ela vender, né? No primeiro dia de venda dela. Se uma pessoa chegou lá e comprou 20 laranjas e depois a outra comprou 25, quantas laranjas as duas compraram juntas? A gente tem que fazer duas contas. Então, 20 mais 25, que vai dar 45 laranjas, certo? E aí, conseguiram acertar aí de casa? Isadora, Cecília? Ótimo. E aí, a gente sabe que o valor total dela era 100. Então, a gente vai pegar o 100 e vai fazer menos 45. Muito bem. Quem aí de casa conseguiu acertar? 55 laranjas faltam ser vendidas. E aí, deu certo? Conseguiram, Luiz Francisco, Miguel? Maravilha. Agora, né, na nossa página 60, na número 3, ao término do primeiro mês de vendas na banca de frutas, a senhora Lourdinha ela fez uma pesquisa com a comunidade daquele local. Então, olha ali. Laranja, eles gostavam 40 pessoas, mamão também 40, maçã só 10 e banana 60. Então, agora vocês vão responder. Qual foi a fruta que mais agradou a comunidade? Qual a que eles mais gostaram? Vai pôr o nome da fruta ali. E qual fruta que eles menos gostaram? Também vai pôr o nome ali. E quantas pessoas participaram da pesquisa? Então, agora a gente vai ter que somar. Laranja, 40 pessoas participaram, eu vou somar 40 mais 40 do mamão, mais 10 da maçã e mais 60 da banana, ok? E aí a gente vai ter a nossa resposta. Então, façam para a gente corrigir. Combinado, galerinha? Então, deem uma pausa e quem já fez, vem com a prof para a gente corrigir. Então, a fruta que eles mais gostaram na comunidade foi banana. Quem aí de casa acertou? Ana Luísa acertou, Alejandro, isso mesmo. E qual fruta que foi menos apreciada por eles? Foi a maçã. Muito bem, Maju. E quantas frutas participaram da pesquisa? Quem aí acertou será? Quantas pessoas participaram? Quantas frutas não, né, prof? Quantas pessoas? Então, você vai somar, né? O 40 mais 10 mais 60, que deu 150. Muito bem. E aí, conseguiram fazer? Sim? Maravilha. Agora, a gente vai fazer algumas atividades do nosso caderno, tá? Sobre a adição como reserva. Quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem, tá? A gente inicia a soma pela ordem da unidade, sempre pelo lado direito. Lembra que a prof já ensinou isso para vocês? Quando o resultado for uma dezena, a gente acrescenta essa dezena na próxima soma. Então, eu quero que vocês percebam ali, 15 mais 16. 5 mais 6 vai dar 11. Eu não posso colocar o 11 todo ali embaixo, tá vendo? O meu 1, ele vai lá em cima para eu somar na próxima, na ordem das dezenas, tá? Então, a gente tem duas parcelas e tem o resultado, né? A soma total.
Então, eu vou somar 5 mais 6, que vai dar 11. O 1 eu vou subir, né, o elevadorzinho. E aí, depois eu vou somar junto com a nossa dezena, certo? Que vai dar 31. Ok? Então, agora que quero que vocês percebam aqui também a mesma coisa. Então, eu somei 7 mais 9 e eu vou ter que colocar o meu número lá embaixo também, certo? Então, eu não posso colocar o resultado total ele ali embaixo. Eu vou ter que pôr o meu número ele lá em cima e aí somar na próxima parcela. Combinado? Certo? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a prof pelo aplicativo ou no Unimestre lá no fórum também. Então, agora a gente vai fazer as atividades no caderno. Na 1, nós vamos ver quem consegue terminar de calcular as subtrações corretamente. Então, eu tenho o número 58, menos 5. Então, eu vou pôr o resultado ali do lado. O resultado vai ser menos 3, que vou pôr ali no ladinho. Esse resultado vai ser menos 8, que vou pôr ali no lado. E aí, depois, menos 4, que vou pôr por último. Sobra um quadradinho, ok? Então, você vai ter que diminuir. 58 tira 5. Vai pôr ali do ladinho. E assim, consecutivamente. Certo? Então, façam para a gente corrigir, tá? Ok? Então, vamos lá. Do 58 menos 5, deu 53. Quem aí de casa conseguiu acertar? Sim? Júlia Heitz, Giovana. 53 menos 3 é 50. 50 menos 8 é 42. Menos 4 é 38. E aí, quem conseguiu chegar no resultado 38? Beatriz conseguiu? Sim, Cecília, Sofia Portela, Bruno Modolon. Maravilha. Na 2, cheguei ao 16. Se eu vou voltar 7, onde eu vou parar? A meta, prof, fez a linha para vocês no 16. Se eu voltar 7, qual é o número que eu vou chegar? Então, vamos fazer a gente corrigir? Então, dê uma pausa e a gente já vai corrigir agora logo em seguida. Então, aqui, ó, na 2, né? Se eu tenho 16 e eu tirei 7, quanto é que eu tenho? 16 menos 7. Quanto é? Quanto? Pensaram? Então, 16 menos 7 eu vou fazer 15, 14, certo? 13, 12, 11, 10, 9. Quem conseguiu chegar nesse resultado? Sim? Ótimo. Agora na 3. Responda por meio de desenhos. Na A, João tinha 25 lápis. Ele perdeu 6. Com quantos lápis ele ficou? E na B, em um aquário havia 18 peixinhos. 4 foram dados a Laura. Quantos peixinhos ficaram no aquário? Então, pensem com a prof. Agora, ali vamos corrigir na 3. Na A, ficaram 19 lápis. E na B, 14 peixinhos ficaram no aquário. E aí, conseguiram fazer? Sim? Ótimo! Então, resolvam as atividades com atenção. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijinhos da prof!